Meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é irmão Adão. Quero deixar uma palavra de meditação para os nossos corações. Tenho certeza que o Senhor irá falar conosco, irá falar com você, que terá acesso a esse vídeo, que o Senhor possa, desde já, estar te abençoando, estar te visitando de forma profunda, de forma intensa, de forma imensa. Eu quero compartilhar um tema e quero ler um texto em Mateus, capítulo 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai em secreto, e Ele te recompensará. Amém? Todos nós conhecemos esse texto. Esse texto aqui é uma instrução acerca da oração, acerca da busca de Deus em oração. A oração é uma ferramenta que o Senhor nos proporcionou para criarmos um relacionamento com Ele. A oração, ela alcança 3 estágios, né? Em outra oportunidade estarei falando sobre esses 3 estágios da oração, né? A gente vai ter confissão, adoração e súplicas. Confissão, adoração e súplica. Esses são os 3 estágios, os 3 níveis da oração. Mas eu quero abordar aqui nessa oportunidade, para não ser enfadonho, uma palavra que é de extrema importância para o nosso século, para a nossa geração. Deixa eu baixar um pouquinho. Nós estamos vivendo em um tempo em que a estiagem espiritual tem assolado alguns irmãos. A decadência espiritual, ela tem chegado na vida de alguns irmãos, né? Se existe uma decadência, existe também uma crescência espiritual, né? Então esse crescimento espiritual, é nisso que eu quero falar, né? Esse crescimento espiritual, eu costumo dizer que é um dos mais importantes benefícios do cristão. Todo cristão, ele precisa entender que ele precisa crescer espiritualmente, né? Ele precisa buscar uma vida de crescimento no que tange ser espiritual. Ser espiritual está relacionado a uma busca. Esse crescimento espiritual nada mais é um processo que o cristão passa para desenvolver esse crescimento espiritual. E diga-se de passagem, para nós galgarmos esse crescimento, é bem verdade que precisaremos renunciar a algumas coisas. Toda renúncia, ela vem consigo atrelado a alguns benefícios. A mudança que é necessário ser feita para alcançarmos esse espiritual, muitas das vezes nos provoca dores, porque toda mudança provoca dor, né? Então, esse crescimento espiritual é algo muito importante e muito benéfico para a nossa vida, né? Com frequência, nós podemos visualizar e enxergar alguns cristãos passando pelo declínio espiritual. Eles apegaram-se à fé, mas sem avançar muito. O estudo bíblico, ele se torna uma obrigação na vida desse cristão que está em decadência. A oração, ela passa a ser uma rotina fria. O milagre da conversão, que antes era narrado com grande paixão nos olhos desse homem ou desta mulher, deste indivíduo, agora é simplesmente uma memória distante e desbotada. Isso é uma realidade.
ir à igreja para esses cristãos que estão passando por esse momento de estiagem, por esse declínio espiritual, se torna algo simples de se fazer, né? Então nós precisamos entender isso. Torna-se algo mecanizado, pouca animação no coração dessas pessoas, né? Essas pessoas se arrastam por uma espécie de cristianismo letárgico, algo superficial, algo que não é contundente. Então nós precisamos entender isso, porque se existe o crescimento espiritual, existe a decadência espiritual. E muitos estão trilhando por esse caminho da decadência, o declínio espiritual. Quando, porém, esse cristão ele sai do isolamento espiritual e encontram pessoas em busca da fé, algo incrível começa a acontecer na sua vida. À medida em que vivenciam as conversas de alto nível que costumam acontecer com pessoas que não é evangélica, que não têm uma fé, que não professam a mesma fé, né, religiosa, eles passam a notar uma espécie de renovação interior. Ele começa a se sentir útil para aquela pessoa que ainda não confessou a Cristo como Salvador. Perceba que em algumas áreas da vida dessas pessoas, né, que eram ignoradas no que tange crescer espiritualmente, começa a ser despertada de uma forma bem significante. Por quê? Porque pessoas que precisam confessar a Cristo estão fazendo parte agora do seu relacionamento, do seu convívio. E esta pessoa que está em uma decadência espiritual recebe um alerta de Deus. É como se fosse um estalar de dedo na vida desses cristãos que estão passando por uma estiagem espiritual. Eles começam a ser despertados, eles começam a lembrar, né, das promessas que Deus os fizera, das promessas que Deus fez para a sua vida. Ele começa agora uma nova etapa. A leitura bíblica, por exemplo, é revitalizada. Eles costumavam a pegar a Bíblia de vez em quando, em parte para ver o que poderiam aprender, em partes para poder avaliar a sua culpa, né? Agora sentem que precisam ler e até mesmo decorar alguns trechos, porque pessoas que não viviam no seu convívio passou a viver. E logicamente eles precisam estar preparados, sendo cristão, para poder transferir, contagiar aquelas pessoas. Então o crescimento espiritual na vida deste indivíduo ou dessa indivídua que estava passando uma estiagem espiritual, ele começa a ser alarmado, começa a ser despertado. Então precisamos entender esse princípio de ter uma vida cristã espiritual equilibrada, no nível mais acima. Deixa eu abrir um parênteses aqui e deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está satisfeito ou satisfeita com o nível espiritual que você está? Você está plenamente convicto de que o nível que você está espiritualmente falando está bom para a tua vida? Talvez você esteja se perguntando: não, irmão Adão, eu não me sinto satisfeito ou satisfeita com o nível espiritual que eu estou vivendo. Então Deus está abrindo uma porta de acesso para você entrar para o teu quarto, crescer espiritualmente e ser um cristão de fato contagiante, um cristão que vai contagiar as pessoas, um cristão que vai de fato influenciar as pessoas a seguir a mesma fé que você está seguindo. Fecha parênteses. O mais empolgante é que essas pessoas que estavam vivendo uma decadência, ela começa a viver agora uma mudança semelhante na sua vida na área da oração, né? Falar com Deus de repente assume um novo propósito. Declarações que eram insípidas são substituídas por súplicas apaixonadas pela salvação dos amigos que caminham para o caminho da perdição. Então esse cristão ele começou a ser despertado por Deus
porque alguém estava precisando de salvação. Então, se você estiver vivendo a estiagem espiritual, olhe ao seu redor. Sempre terá alguém precisando de uma palavra. Sempre terá alguém precisando de um abraço. Sempre terá alguém precisando de um carinho. Sempre terá alguém precisando de ajuda. E é você que Deus vai usar. É você que Deus vai proporcionar um crescimento espiritual para alcançar essas vidas. É com você que Deus está falando. É com você que está de cabeça baixa, semblante decadente, olhos lacrimejando, porque aquilo que outrora você vivia no âmbito espiritual, você deixou de viver. Mas Deus neste momento te dá uma palavra de vida, uma palavra de conforto, uma palavra até mesmo de confronto espiritual. Levanta a cabeça, ergue a cabeça, marcha em direção ao propósito que Deus estabeleceu para você. Lembrando que o propósito de Deus é maior do que você. O propósito que Deus tem para a nossa vida é maior do que eu, é maior do que tudo, é maior do que todos, é maior do que nós. Você precisa entender isso, né? À medida em que o progresso espiritual se faz notar em sua vida, o entusiasmo pela oração, ele começa a aumentar. Por quê? Porque vão surgindo novos desafios para agradecer ao Senhor, assim como pedidos urgentes para levar a Cristo. Os benefícios não param por aí, porque, como todos nós sabemos, a parte mais difícil da oração é começar a orar. A parte mais difícil da oração é começar a orar. Então, se você não tem hábito em oração, se você não tem costume de orar, basta você começar. Os assuntos, as preocupações pelos amigos, as confusões espiritual, elas podem ser o ponto de partida nessas conversas que você vai ter com Deus. Através de uma necessidade de alguém, você vai criar uma ponte da oração. Você vai ser conectado através da oração. Basta você começar. Tudo precisa de um início. Tudo na vida tem um início. Tudo na vida existe um propósito. E esse propósito que eu estou falando aqui de crescimento espiritual, às vezes, e muitas das vezes, Deus usa pessoas para te empurrar para esse crescimento espiritual. Que você fique com esta palavra. Em uma outra oportunidade estarei gravando uma outra parte, né, para não ficar muito extensivo, já temos aí mais de 13 minutos, mas que você possa entender esse crescimento espiritual. E o mais beneficiado é você. São pessoas que vão ser alcançadas através do seu crescimento espiritual. Então deixa eu te dar uma palavra. Não pare de crescer. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te edifique, que Deus te levanta com autoridade. Graça e paz. Shalom.